Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física Moderna 2. Nesta aula a gente vai falar sobre o experimento de dupla fenda. Vamos falar sobre o experimento de dupla fenda utilizando elétrons, tá? Então a gente viu nas últimas aulas que nós podemos representar uma partícula quântica utilizando a superposição de diversas ondas harmônicas, ou mais especificamente um grupo de ondas, ou um pacote de ondas. Então, um pacote de ondas pode ser utilizado para representar uma partícula na mecânica quântica. Mas, afinal de contas, o elétron, ele é uma partícula ou ele é uma onda? Vamos fazer alguns experimentos para a gente tentar responder a essa pergunta. Então, vamos considerar que a gente tem aqui um feixe de elétrons, tá? Então, tem vários elétrons aqui que são emitidos por algum canhão de elétrons, por exemplo. Esses elétrons, eles podem passar por duas fendas que eu tenho aqui nessa parede. Então, eu tenho essa parede, ela tem duas fendas, os elétrons podem passar por ela, e os elétrons vão atingir aqui esse anteparo, e nesse anteparo eu tenho um detector, e esse detector ele consegue detectar o elétron que chega até ele. Então, eu realizo o experimento, e quando eu realizo o experimento, deixo aqui o canhão de elétrons ligados, lançando vários elétrons, né? E movo esse detector aqui ao longo da posição, eu descubro que existe uma variação na probabilidade de eu detectar um elétron aqui no anteparo. Então, essa região central é a região onde existe maior probabilidade de um elétron bater. Aí depois eu tenho uma região de mínimo, onde a probabilidade é pequena, depois é grande de novo, depois é pequena, depois é grande de novo, depois é pequena e assim sucessivamente. Aqui para baixo, a mesma coisa. Então, esse padrão aqui, ele é um padrão típico de interferência. Ou seja, de alguma forma, esses elétrons aqui estão interferindo ao atravessarem a barreira. Então, os elétrons eles são detectados como partículas, tá? O detector aqui ele detecta partículas, detecta elétrons. Então, aqui eles são uma partícula, eles são bem localizados num certo instante. Porém, o padrão de interferência aqui, esse padrão ele é um padrão de interferência e interferência só acontece com ondas. Então, o elétron ele se comporta como partícula ao ser detectado, mas o padrão de probabilidade que ele gera ao atingir o anteparo é um padrão de probabilidade típico de ondas. Então, não é possível a gente dizer que o elétron ele é apenas partícula ou que o elétron ele é apenas onda. Ele tem propriedades de partícula, mas ele também tem propriedades de ondas. Mas o que significa esse fato, né, de você ter uma interferência? O que está interferindo aqui para gerar essa interferência nas probabilidades do elétron ser detectado? Vamos considerar que a gente está enviando dois elétrons e esses elétrons vão chegar aqui, um nessa fenda e o outro na outra fenda, vão chegar ao mesmo tempo. Então esses elétrons vêm, chegam nas fendas ao mesmo tempo, e aí digamos que as ondas de matéria que fazem parte, né, desses elétrons, que elas interferem uma na outra. Será que é essa interferência de um elétron, da onda de um elétron com a onda do outro elétron, que gera um padrão de interferência? Será que essa é a explicação? E se a gente enviar um elétron de cada vez? Então, ao invés de enviar muitos elétrons que podem interferir uns com os outros, vamos enviar apenas um de cada vez e ver o que acontece. Então, a gente envia, esse elétron ele vai passar, e pode passar, né? Teoricamente, ou pela barreira, ou pela fenda de baixo, ou pela fenda de cima. E aí, quando a gente observasse o padrão de interferência, o que a gente esperaria? Bom, se ele passa só por baixo ou só por cima, então existiria talvez uma probabilidade muito grande aqui nessa área e uma probabilidade muito grande aqui nessa outra área. Isso é o padrão de probabilidade que nós esperaríamos observar se o elétron passasse pela fenda de baixo ou pela fenda de cima. Porém, quando a gente faz esse experimento com um elétron só de cada vez, o que a gente observa, continua observando, é o padrão de interferência aqui nas probabilidades do elétron ser detectado. Estranho isso, né? Como é que a gente pode ter certeza por onde o elétron passou? A gente acredita que o elétron só pode ter passado ou por baixo ou por cima.
Como é que a gente tem certeza disso? E se a gente colocar uma barreira? Digamos que eu coloco uma barreira aqui em cima, na fenda de cima, de forma que os elétrons que vêm em direção à fenda de cima não conseguem atravessar a barreira, portanto não chegam ao anteparo, não são detectados. Apenas os elétrons que vão ser detectados são aqueles elétrons que passaram pela fenda de baixo. E aí o padrão de probabilidades que eu observo é esse padrão. Se eu colocar a barreira na parte de baixo, aí o padrão de probabilidade que eu vou observar vai ser esse padrão. Mas se eu tiro a barreira, o padrão que eu observo é o padrão de interferência. Ou seja, colocando a barreira, eu pude ver que o elétron realmente ele só passava ou por cima ou por baixo. Não tinha aqui um terceiro caminho que o elétron passava. Não. Mas ao tirar a barreira, o padrão de interferência surge novamente. Será que seria possível a gente determinar por onde esse elétron passa sem destruir esse padrão de interferência? E se a gente colocasse um detector em uma dessas fendas e esse detector nos dissesse por onde o elétron está passando? Então, coloquei aqui um detector. Quando o elétron passar, esse detector vai me dizer por qual fenda ele passou. Então, eu envio o elétron, se ele passar para a fenda daqui de cima, o detector imediatamente detecta que ele passou pela fenda de cima. Então, eu lanço o elétron passa pela fenda de cima, o detector detecta que ele passou pela fenda de cima. E aí, qual será o padrão de probabilidade que eu vou observar dessa vez? Como não existe aqui uma barreira, então a gente esperaria, talvez, que a gente observasse um padrão de interferência nessa probabilidade. Porém, o que a gente observa quando a gente realiza esse experimento é um padrão de probabilidade que seria aquele esperado não de uma onda, mas sim de uma partícula. Então, esse padrão aqui, a gente esperaria ele se o elétron fosse uma partícula. O elétron sendo uma partícula, ele passa só por cima ou só por baixo, não tem como ele interferir com ele mesmo, portanto, ou ele vai atingir com probabilidade maior essa região, ou vai atingir com uma probabilidade maior essa região. Então, esse seria o padrão das probabilidades. Então, de alguma forma, se a gente conseguir medir por onde o elétron passa, essa medição ela destrói a interferência. Mas por que ela destrói a interferência? Ela destrói a interferência porque, para medir o elétron, nós precisamos interagir com o elétron. Então, aqui esse detector ele precisa emitir, por exemplo, um fóton. Esse fóton é emitido, o fóton bate no elétron, depois retorna para o detector, e aí o detector consegue, digamos assim, detectar, né, o elétron. Só que o fato de eu ter colidido aqui um fóton com um elétron destrói o padrão de interferência. Por menor energia que tem esse fóton, o padrão de interferência ele sempre é destruído se eu consigo descobrir, através de uma detecção, por onde o elétron passou. Então, a gente pode dizer que não é possível medir simultaneamente com precisão arbitrária a posição, ou seja, eu não posso saber por qual fenda o elétron passou e, ao mesmo tempo, ter um padrão de interferência aqui. O padrão de interferência ele é expresso pelo momento que o elétron tem, o momento da partícula aqui, no caso, o momento do elétron. Então, saber por onde o elétron passou gera uma incerteza no momento, e essa incerteza no momento destrói o padrão de interferência. Se a gente não souber por onde o elétron passou, ou seja, se a gente tiver uma incerteza na posição, aí a gente tem um momento bem definido e esse momento bem definido gera um padrão de interferência. Então não é possível medir simultaneamente, com precisão arbitrária, a posição, ou seja, qual fenda serviu de caminho, e o momento expresso no padrão de interferência de uma partícula quântica. Por enquanto é só. Até a próxima.